Pereira poderia muito possivelmente ter acabado com a carreira de Adesanya se o árbitro não intervisse. Se o árbitro não intervisse, uma joelhada estava a caminho. Caras, a maior joelhada que eu já vi em todos os esportes de combate, em toda a história, é a do Alex Pereira. É a joelhada incrível de um gigante, que é incrivelmente explosivo. Ele lança com uma velocidade incrível. Na hora que a Adesanya abaixou a cabeça, eu senti que a joelhada estava por vir. Se Mark Goodhead não interrompesse, poderia ter sido uma concussão séria. Um maxilar quebrado, um orbital quebrado, até mesmo um crânio fraturado. Poderia ter sido algo que arruinasse ou acabasse com a carreira profissional de Adesanya. Sou muito grato por Mark Goodhead ter acabado a luta, declarou o treinador. E essa foi a fala de Firas Zahabi, ex-treinador de Georges St-Pierre, em relação ao nocaute sofrido por Israel Adesanya para o brasileiro Alex Poatan. E aí, será que ele está certo ou ele exagerou? É sobre isso que eu vou falar agora aqui no vídeo do Cotovelada Giratória. Antes, eu só peço a você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho da notificação para não ficar por fora de nada de mais importante que acontece aí no mundo das lutas e bora lá! Bom, eu achei um baita de um exagero aí essa fala do Zahabi, cara. Não tem lógica nenhuma ele pensar que se tivesse uma joelhada iria acabar com a carreira do Adesanya. É um baita de um exagero que iria prejudicar o Adesanya, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Iria fazer ele ter uma suspensão médica muito maior? Iria. Ele teve uma suspensão médica aí de 2 meses, se ele leva uma joelhada e quebra uma mandíbula, alguma coisa assim, poderia ter 4, 5 meses de suspensão médica, beleza, mas daí até acabar com a carreira profissional do atleta, pô, eu acho um baita de um exagero. É claro que qualquer golpe no MMA pode acabar não só com sua carreira, como com sua vida. Você está correndo esse risco lá, mas é muito improvável que isso aconteça. É a melhor joelhada da história dos esportes de combate. Como eu falei já em outro vídeo aqui, esse tipo de exagero faz com que eu pareça um hate do Poatan, mas, pô, pera lá, a maior joelhada da história. É uma baita joelhada, é uma joelhada perigosa, é uma joelhada brutal, como o cruzado também é brutal. E eu mesmo já disse aqui que para mim a mão do Poatan é a mais poderosa que eu já vi na categoria dos médios em toda a história, não só do UFC como qualquer outro evento. Nunca vi tanto poder nas mãos, mas a joelhada dele não é a mais potente de todos os tempos da história dos esportes de combate. A gente já viu joelhada mais brutal, como por exemplo do Jorge Masvidal para cima do Ben Askren aí, que é um dos nocautes mais brutais de todos os tempos, cara. Um dos mais brutais de todos os tempos. Mais brutal, muito mais do que a do Poatan dentro do UFC, estou falando aqui no MMA especificamente, tá? Temos a do Romero contra o Chris Weidman, temos a do Corey Sandhagen contra o Frank Edgar, que também foi muito espantosa, muito brutal. Então assim, a gente tem uma série de joelhadas aí bastante pesadas, nocaute bastante brutal aí. Tivemos também, por exemplo, o nocaute do Ngannou para cima do Overeem, não foi com joelhada, foi com a mãozada, nocautes mais brutais de todos os tempos, e simplesmente não acabou com a carreira do Overeem. Não acabou, o Overeem voltou forte ainda depois disso aí. Então assim, não é por causa de um golpe forte, um golpe singular, que vai fazer aí você acabar com a sua carreira. Poderia acontecer? Poderia, pô. Poderia, claro que poderia. Mas é provável? Acho que não. Acho que não. O maior prejuízo do Adesanya seria ficar mais tempo parado. E aí não teria a revanche direta contra o Poatan. Muito provavelmente o Poatan lutaria aí com outro lutador antes de pegar o Adesanya de volta. O Adesanya ficaria muito tempo de molho. E é só esse aí o prejuízo que eu acho que poderia acontecer, se é que o Poatan ia dar a joelhada, tá? Ele nem se armou para dar joelhada nem nada. Eu acho que ele ia continuar ali sendo pragmático, enfiando a mãozada mesmo. Porque se ele para armar uma joelhada, poderia dar tempo do Adesanya se recuperar, se desvencilhar, né? Contando que o juiz tivesse deixado rolar. Se desvencilhar, agarrar ali, a luta ir para baixo, ele acabar vencendo por pontos ou não, ou empatando, uma coisa que ninguém parou para se atentar. Se aquela luta termina por pontos, na boa, eu não sei você que está me assistindo, mas eu daria 10-8 fácil no último round para o Poatan. Dando 10-8 para o Poatan, a luta terminaria em empate. O Adesanya continuaria com o cinturão, não perderia, mas também não venceria o Poatan, terminaria em empate. Então assim, eu vejo muita gente falar, não, o Adesanya poderia ter ganho a luta se deixa rolar. Na minha opinião, ele poderia ter empatado a luta, porque se o cara, depois daquela blitz, daquela brutalidade toda, não der
um 10-8, a não ser que o Adesanya se recuperasse a ponto de dar um knockdown, de aplicar um baita de um ground pound aí no chão, alguma coisa muito improvável, né? Para poder empatar, igualar um pouco mais um round e conseguir perder de 10-9 e aí vencer a luta. Mas enfim, minha opinião em relação a uma possível joelhada do Poatan no Adesanya, na posição que o Adesanya estava, até acho que ele nem faria isso. Se ele fosse usar os pés, no máximo ele usaria um chute frontal, eu acho que ele não ia dar uma joelhada. Se ele fizesse isso, eu acho que ele daria tempo para o Adesanya se recuperar e desvencilhar do golpe. E se acontecesse, eu também acho que não iria acabar a carreira do Adesanya de jeito nenhum. Mas agora eu quero ouvir de você qual a sua opinião. Deixa aqui embaixo no campo de comentários. Diz aí, você acha que poderia acabar com a carreira do Adesanya ou não? Você acha que foi também aí um exagero, assim como eu penso, do Zahabi? Não deixe de opinar aqui embaixo aí no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Deixa o like aí se gostou do conteúdo. Aciona o sininho da notificação para não ficar de fora de nada de mais importante que acontece no mundo das lutas. Tamo junto, valeu e até mais.